Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi. Nós estamos na contagem regressiva para o exame de ordem. Verdade, verdade. E hoje é um domingo e nós combinamos ontem que domingo era um dia muito especial, que era o dia de você descansar. Ou então de fazer coisas que você não faz durante a semana, coisas diferentes, coisas relacionadas ao lazer, coisas diferentes de estudar. Então eu vim aqui só perguntar para vocês como é que foi o dia de hoje, porque se você ainda não fez uma coisa diferente, né, do que você costuma fazer nos seus dias de trabalho / estudo, você precisa ir porque ainda dá tempo. Então eu cheguei mais cedo por causa disso. E como prometido ontem, eu vou indicar, eu já tinha indicado semana retrasada, enfim, mas nós não estávamos na nossa contagem regressiva e de repente você tá aí num lugar gostoso, quentinho ou friozinho, eu tô no frio, assim, num frio, para poder ver uma série legal que te estimule e que tenha muito a ver com você. E a minha indicação é uma série chamada O Legado de Júpiter, que é uma série de herói lá do Netflix. E é muito legal. E eu vou mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, alguns diálogos que eu, assistindo, escrevi. Eu tenho essa mania, quando qualquer coisa que eu vejo, né, seja filme, seja um documentário, seja o que for, gente, pode ser até desenho. Eu sempre tô com um caderninho do lado, anotando alguma sacada que tem tudo a ver com a nossa vida. E o tema central aqui, que pode estar acontecendo com você de repente, é uma relação entre pai e filho, né? E a gente muitas vezes tem um grande problema com os nossos pais. E isso acontece por quê, né? Porque eles são as pessoas que deram a vida pra gente. E por vezes faz diferença sim o que eles acham do que você está fazendo, né? E mesmo que você já esteja adulto, que você fale que você ignora, lá dentro do coração faz diferença, né? Então, um dos primeiros diálogos que de repente você pode ouvir sem querer por aí, né? É assim, o pai falando do filho, né? Que o filho ia um dia, talvez, tomar o lugar dele e ser um grande herói. E ele fala, ele não está pronto, talvez ele nunca esteja, né? E os nossos pais, por terem essa questão de cuidado e também não quererem perder o posto deles, às vezes eles desacreditam da gente sim, né? E essa questão de estar pronto ou não me remete ao exame de ordem. Porque eu tenho muitos alunos que falaram, né? Pro, não vou fazer essa prova porque eu não tô pronto. E eu tenho uma coisa para te contar, né? Tu nunca vai estar 100% pronto. Essa é a grande realidade da vida. Para nada. Não só o exame de ordem, como outras tantas coisas. Muito acontece, a gente não tem controle de tudo, a gente tá vivendo agora uma época que a gente tem mais certeza, tá na nossa cara, que a gente não tem controle de tudo. A gente não sabe tudo 100%, né? Então, essa questão de estar pronto é muito relativa e é algo bem limitante, porque se você achar que você nunca tá pronto, você nunca vai sair do lugar, né? E aí, outra frase que eu separei aqui pra vocês é uma pergunta, um diálogo, né? Perguntam assim, você teve medo da batalha? Pergunte pra alguém que fez a prova da OAB, você teve medo da prova, né? No nosso caso, a nossa batalha é a OAB. E a pessoa vai falar sim. E aí, você fugiu? Não, claro que não. E é o que eu espero de vocês, né? Ter medo faz parte, o medo faz parte. E ele pode ser encarado super positivamente pra gente ir além. Quantas coisas a gente não faz com medo? Talvez quase todas. É até um instinto de sobrevivência. Então, qual é o problema ter medo? Nenhum. É ótimo, faz parte e a gente tem que saber lidar com esse medo. Como, né? Como é que a gente rompe o medo? Indo. É como quando você vai saltar de uma cachoeira, para quem gosta, né, de esportes radicais, você vai saltar de bungee jump e você chega lá e dá aquele frio na barriga de medo e aí você vai, simplesmente você vai e pula e pronto e vai à luta. E aí, nesses diálogos, né, falando de pais ou de pessoas que fazem papel de pai na nossa vida, também é algo que eu preciso conversar com vocês. Ontem eu estive à tarde na casa de um cliente, até comentei na live de ontem, né? Muito tempo.
E eu acompanho essa família faz muitos anos e vocês vão passar por isso, de vocês acompanharem pessoas muitos anos e muitos inventários acontecem, né? E aí, conversando, a gente conversa sobre as histórias, e as nossas histórias são muito parecidas, sabe, gente? A gente é muito parecido em geral. E é muito legal você pensar nessa questão de gerações, porque às vezes você vive críticas que te limitam, principalmente na prova, né, no seu estudo, pessoas que não entendem o que você está fazendo por conflitos de gerações. Porque em outros tempos era diferente. A prova da OAB é um exemplo. Em outros tempos, ela foi muito diferente. Até o formato dela, a forma como ela é perguntada. Então, para quem já passou há muitos anos atrás, é fácil chegar para você e falar que ela é fácil. Ah, é muito fácil. Mas ela mudou, né? Tô falando da prova da OAB, mas eu posso estar falando também de pessoas que não entendem a sua situação. Acham que você está perdendo tempo estudando, né? Acham que é um exagero você, de repente, ter o seu cantinho de estudo que a gente já falou, você reservar um horário que não quer que as pessoas te incomodem. E isso é normal, gente, é de geração. E o que a gente tem que fazer se a gente agir de forma inteligente? A gente não quer conflito na nossa vida, principalmente nesse momento de sensibilidade. A gente quer o quê? Ir pra frente. Então, realmente, cada um tem sua opinião. Você está fazendo uma coisa correta, porque estudo é exercício, não há como fugir disso, e você está se exercitando, e você não está fazendo mal para ninguém, você não está fazendo nada. E nesse sentido é legal que talvez esses conflitos de gerações aconteçam porque o teu estudo está incomodando alguém, no seguinte sentido, você está fazendo alguém estudar com você, né? Acontece muito esse problema com casais que eu atendo. Por quê? Por exemplo, o rapaz está estudando e ele quer que a namorada que faz arquitetura, tem nada a ver, estude com ele. E essa obrigação do estudo para a OAB, ela é exclusivamente sua. Então você precisa pegar essa responsabilidade e não obrigar que os outros pelejem com você igual. Eles podem estar te apoiando, né? Eles podem estar te deixando estudar, reservando esse tempo, ou até estudando a matéria deles, por exemplo. Eu já tive um namorado muito legal que eu era do direito, ele também. E eu estudava muito e ele não. Então, o que ele fazia, né? Porque ele me queria perto. Ele fez um cantinho de estudos no quarto dele, e enquanto ele estava vendo futebol no domingo, eu estava estudando, isso na época da graduação. E tudo bem, a gente estava junto, né? Próximo, almoçava junto, só que cada um fazia o seu ofício. E eu não cobrava que ele estivesse sentado do meu lado. Então, se você cobra isso de quem está perto de você, você está arrumando conflito que não vai te ajudar aí na sua caminhada. Que mais que eu tenho para falar para vocês sobre o legado de Júpiter? Que eles falam aqui, né? Que a dor, a gente sente às vezes dor e culpa por alguma coisa ou pessoa que você não pôde salvar de alguma forma, né? E às vezes a gente não pode salvar mesmo as pessoas, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, se de repente aí na tua trajetória você sente culpa por algo, né? Se sente culpado muito com as mamães e os papais nesse tempo de estudo, se sentem culpados por aquele tempo que não estão com o filho, vamos fazer esse link. Não se culpe. Por quê? Porque você vai ter equilíbrio. É isso que nós estamos fazendo aqui no domingo. Então, o domingão vai ser o dia da família. Vai ser o dia para você fazer aquilo que você tem que fazer em forma de lazer com as pessoas que você gosta. Família, amigos, agregados, enfim. Então, a culpa, por vezes, faz com que o nosso rendimento não vá além. E lembre sempre que, passando na OAB, você vira uma página da sua vida e aí a sua carreira vai para frente e você vai poder salvar, talvez, as pessoas que você não pode salvar agora. Pensa nisso. É como se a gente ganhasse um superpoder, que é um superpoder. Ser advogado é ter um superpoder. Porque a gente lida com a vida das pessoas e a gente pode tornar a vida das pessoas melhor. Então, quando eu penso no legado de Júpiter, eu penso que todos nós somos heróis. E a gente sempre é herói da vida de alguém, em verdade, né? Só que quando a gente se transforma e ganha a nossa carteira da OAB, a gente pode ser herói de mais vidas. E eu acho que o principal que pode motivar você, a gente pode ser um herói que pode ajudar a vida de muita gente. A gente pode ajudar a mudar o mundo. Se todo mundo que vira advogado ajuda pessoas, o mundo vai ser melhor. E aí, a gente precisa parar mais um diálogo aqui
em buscar coisas que a gente nunca vai alcançar. Às vezes a gente se fixa em coisas que a gente nunca vai alcançar e são desnecessárias, né? Ontem até no meu cliente, quando ele estava vivo, né, um deles ali da família, ele uma vez me falou que eu precisava ler uma coleção específica de direito e tal, e para eu conseguir aquilo que eu almejava. E será que eu precisava tudo isso mesmo, né? De repente você está ouvindo muita gente, eu vejo muitos alunos com dúvida. Ai, professora, surgiu o curso tal. Surgiu agora uma reta final. E a pessoa consome coisas que será que ela precisa de tudo isso para alcançar o que ela almeja, que a gente quer a nossa aprovação? Não precisa, né? Quantas pessoas que estão aqui falando comigo já não fizeram perguntas assim para mim que eu falei assim, não precisa. E aí você fica consumindo muita coisa e você não dá conta de fazer. Eu imagino assim, quando a gente consome, a gente começa a fazer uma montanha, sabe? Principalmente em mundo virtual hoje em dia, online. Você compra, vira aquela montanha, você já nem sabe o que você comprou e você não acompanha nada. Aquilo te deu uma sensação inicial de segurança, mas não vai te dar segurança nenhuma, porque aí você começa a assistir, tem tanta coisa para assistir que aí vira o jogo. Em vez de você sentir segurança, você se sente inseguro pelo medo de não conseguir terminar, tá? Então, aqui um outro ponto muito legal do legado de Júpiter é que ele fala, né, que a vida ela acontece muito rápido e depois acabou. Então esqueça o passado e olhe apenas para o presente e para o futuro. É uma frase clichê, mas é o presente que a gente pode mudar, né? Então, depois de ontem, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que não tinham conseguido fazer as provas e outras pessoas falando que o estudo não estava rendendo como antes, né? Que estavam muito lentas. E talvez você esteja preso em alguma coisa que já passou, que já aconteceu. E agora a bola para frente. Mesmo para aqueles, porque eu sei que tem gente me bombardeando, que acham que não vai acontecer a prova porque outras provas estão sendo canceladas, eu quero que você mude esse foco aqui, porque nós estamos fazendo uma contagem regressiva e a gente quer a prova. Mas e se ela não acontecer, você vai se provar que você pode. Porque você vai mostrar o seu compromisso que a gente vem falando, o seu engajamento. E isso já vai ser muito legal, tá? Já vai ser muito bom. E aí, por fim, né, de algumas anotações que eu fiz aqui para vocês, diz que às vezes a gente sente que a gente tá em conflito com o mundo todo. Sabe quando a gente às vezes acorda de pé virado e tá com um conflito com o mundo todo? É um momento, gente, que a gente precisa começar eu não vou falar orar, mas é quase isso, sabe? É como meditar sobre a vida e como a gente vem tratando as pessoas e como a gente também pode ser melhor. Houve uma conversa ontem, porque algumas pessoas que a gente convive, ou às vezes é a gente mesmo, tem personalidades um pouco, como é que eu vou dizer, de revide, sabe? Isso acontece com meu pai, por exemplo. Ele foi criado assim, na provocação, sabe? Cutuca pro outro revidar. E se de repente você vive num ambiente assim, ou tem alguém assim, eu tenho meu pai, e essa personalidade dele foi muito boa pra mim, apesar de ter gerado sofrimento já. Por quê? Porque eu, Gisele, hoje, né, e já faz um bom tempo, eu tenho tipo um filtro na orelha. Então assim, quando eu tô em alguma banca, alguma defesa, alguma apresentação onde as pessoas são extremamente grosseiras, né, assim, que querem te enfrentar e te cutucar para te desestabilizar, eu não percebo. Olha que loucura, gente, eu não percebo mais. E isso acontece com clientes também na advocacia, né? Eu não percebo. E aí a minha reação é tão natural, como se tivesse apagado aquele momento de cutucar você para você reagir, que a pessoa fica tão sem jeito que ela não faz mais. Porque ela fala, pô, essa menina aí a gente provoca e ela não reage. E aí não tem graça, né, pra quem tem essa personalidade. E aí você consegue conviver super tranquilo. Então é legal a gente ver que cada um tem uma personalidade, todo mundo tem um lado super bom, mas tem também as questões que não são tão legais, nós também temos. E a gente precisa saber lidar. Então esse ensinamento foi muito bom pra mim, porque eu não percebo.
né? Até nesse cliente foi muito legal, porque ele falou, ai, Gi, meu irmão, ele fala de um jeito, não sei o que lá. E eu nem percebi, sabe? Eu nem liguei, assim, pra mim, assim, simplesmente não liguei. E acho que até às vezes eu devo incomodar as pessoas, porque eu não ligo mesmo pra essas grosserias, assim, não, tem um filtro, eu nem percebo, porque eu não levo pro pessoal, eu não levo pra mim. E você tem que começar a fazer agora na OAB, né? Quando de repente você tá estudando e falarem assim, ah, aquele cara lá só estuda, aquela menina lá só estuda, meio que desmerecendo, não é pra você. Tá falando de outra pessoa, não é você. Você tá fazendo o seu trabalho e o teu trabalho é muito importante, que é o estudo pra sua aprovação. E ele é necessário, tá? E aí, para finalizar as frases aqui que eu tirei do nosso legado Júpiter, eu tenho aqui que a gente tem que tomar decisões, né? Se a gente não toma decisões, a gente vê a vida passar. E é verdade. Então, assim, a partir do momento que eu decidi estudar, vamos estudar. A gente vem combinando esses dias que a gente não tá exigindo o máximo de você. Não é isso. A gente tá exigindo o mínimo de você. Então não tem desculpa, né? Porque você podia falar de desculpa pra você mesmo ou pra mim. Não, esse máximo é muito pesado, não consigo. Mas a gente tá pedindo o mínimo, que são 50 minutos de estudo, ou no máximo 2 blocos de 50 minutos de estudo, que é quase nada. Então vamos lá. E aí a importância de abrir mão do controle, né? Você pode ter uma personalidade, eu tenho muitos alunos que têm dificuldade nos estudos, porque eles querem controlar tudo, são os fiscais, que nem o meu gatinho amarelo, né? Que você levanta, ele vai atrás, você vai comer, ele vai atrás, ele vai fiscalizando. E quem é muito fiscal da vida alheia sofre muito, porque já tem a própria vida, ainda fica fiscalizando a vida alheia. E a gente tem que entender que a gente pode fazer muito pelas pessoas, mas a gente não pode viver por elas, né? Passar por dificuldades por elas. E que cada um faz suas escolhas e tem um curso natural. E então pense nisso, se você é controlador demais nesse momento de estudo e que isso de repente está te fazendo mal. E que você vai pensar com mais carinho nisso e delegar coisas ou pedir ajuda, tá? Que eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai te ajudar. E aí, pra ir pro finalmente aqui, eu tenho que te dizer que você é digno dessa carteira de ordem e você precisa enfiar isso na sua cabeça. Porque pode ser que você se sinta, né, meio abandonado por toda a situação da OAB, você se sinta até abandonado por pessoas que te menosprezam porque você não tem a sua carteira da OAB, mas além de tudo, você precisa pensar em você e acreditar em você, no seguinte sentido, você é digno e merecedor, só que você precisa agir, né? Pensa que a gente ganhou de Deus, do universo, dos nossos pais, poderes incríveis de ser quem nós somos, né? Então a gente precisa fazer essa questão de agradecimento do que a gente já tem e dessa oportunidade de estar estudando. E aí, para ir pro finalmente, eu vou pegar mais uma parte do livro do Ale Prats, né? Que ele estava falando aqui sobre uma questão muito importante. Eu vou deixar para amanhã para falar mais, mas algumas coisas pra gente pensar, tá? Às vezes a gente fica muito com foco no resultado final e a gente não pensa no processo. Então nesse domingão eu quero que você reflita no processo. E nesse processo da gente alcançar algo grandioso, como é nosso exame de ordem hoje, é o grandioso pra gente. Depois a gente vai alcançar outras coisas, mas agora ele é a base de muita coisa legal. Nossa, eu vejo depoimentos de alunos meus de muita felicidade, de muita construção. Eu quero que você imagine isso, de ter o próprio escritório, de poder realizar sonhos de viagem. Esses tempos eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela falou: Gi, o meu escritório só expande na pandemia. Eu tô realizando coisas que eu nunca pensei que eu poderia. Eu tô pagando passagem de férias pra minha família inteira. E cara, ó, até me arrepia. Eu posso pagar um super plano de saúde pros meus pais, né? Eu posso dar uma vida boa pra quem eu amo, eu posso ajudar os meus amigos, enfim. Então, às vezes, a gente precisa pensar no processo. E o nosso processo faz parte do descanso, que é domingo hoje. Então, descansar não é dizer que você... Não bote na sua cabeça assim, eu devia estar estudando nesse momento. Não, domingo é o dia combinado pra gente simplesmente descansar, porque faz parte do processo recarregar essa bateria, né? Então, pense assim,
pra gente ir pro finalmente. Esse engajamento que a gente vem falando, né, é chegar num ponto, no nosso caso de estudo, que você vai estudar por livre e espontânea vontade. E não porque você é obrigado a. Então eu queria que você refletisse se você tá indo obrigado a ou se você tá indo por livre e espontânea vontade, né? Por quê? Porque o tempo vai passar muito rápido, tá? E que você tá fazendo esse estudo por você. Isso é muito importante. Então, professora, às vezes você vai falar, me dar justificativa, eu nem sei se eu quero ser advogado ou eu vou fazer concurso público. Você já tá dando desculpas para justificar por que você não tá fazendo o processo, que é um processo de ação. O que rompe, né, a gente não ter vontade de estudar, a gente não ter engajamento, a gente não ter esse tesão de falar assim, vou em frente, é simplesmente as desculpas que a gente arruma. E são desculpas muito boas, muito boas. Mas hoje é um dia de domingo. E domingo é dia de descansar. Então eu quero que você descanse sem dor na consciência, bem tranquilamente. Quem tem família próxima e pode ainda, né? Conversa, sabe? Bate papo, toma o seu vinhozinho, sua cervejinha se você gosta, né? Faça uma comidinha gostosa, mostre carinho para as pessoas. Se você tá de repente longe da família, como eu, dá uma ligadinha de vídeo. Tem um doido gritando aqui na janela. Dá uma ligadinha de vídeo, faz o dia dessa pessoa mais feliz. Ontem, por exemplo, vou dar o último recado, né? Às vezes a nossa vida fica assim muito paradona e a gente fica triste, né? Até depressivo. E eu tenho uma super solução e vou falar pra vocês, de repente dá pra fazer hoje. Eu sempre falo pros meus alunos, né? Às vezes, quando a gente tem muito tempo, a gente rende menos, né? E às vezes a gente precisa ocupar esse tempo para que o nosso cérebro entenda que o nosso tempo tem que ser muito bem aproveitado. E eu tenho vários casos no treinamento de pessoas que têm todo o tempo do mundo, têm aporte financeiro, mas que de repente o estudo não vai para frente. E a solução que eu encontrei já faz alguns anos é fazer o bem para as pessoas, tá? E depois fazer o bem para as pessoas vira uma coisa natural. São pequenas coisas, não precisam ser grandes, mas pode ser feita uma vez por semana, seria muito bom. Hoje a gente tá um pouco mais limitado, vamos dizer assim, mas é só você encontrar a solução, porque quando você tá engajado, você encontra a solução. Então, ligar para as pessoas, né, em vídeo ou em telefone que você gosta, que de repente você tá super afastado, mas você não pode estar próximo, mas você pode estar próximo de uma outra forma, né? Eu ontem, por exemplo, eu fui na casa de 2 pessoas de manhã para deixar flores de Dia das Mães, que eu não tinha tido oportunidade, e também pinhão. E eram velhinhos, no caso, e eles ficaram muito felizes. E eu não fiz pensando nisso, mas eu vi que o dia deles ficou muito feliz. E eu fiz um bem, sabe? E isso foi bom pra mim também. Então, pequenas ajudas. A gente tá com muita gente, por exemplo, passando fome agora. De repente você pode fazer uma doação por aí. Eu vim caminhando lá da Paulista até minha casa e eu juro por Deus, eu acho que eu tinha uns 60 reais na carteira e eu fui parando e não é o ideal, né? Mas eu fui ajudando pessoas que estavam ali. Eu comprei ração pra gente que cuida de cachorro na rua, que tem um pessoal num hospital ali na Paulista, que é cheio de cachorro, estavam pedindo. Eu ajudei gente de formatura. Eu sei que eu cheguei quase aqui em casa, eu tava sem dinheiro pra ir na feira, e eu queria ir na feira. Então, olha que louco. Foi bom. Eu fiz uma parte tão pequenininha, né? É quase nada, mas eu fiz de coração. De repente, você pode ajudar aí no teu entorno, né? Agora eu vou começar também, vou dar uma ideia com a minha amiga, uma grande amiga minha, Silvinha, que eu tô indo pra casa dela agora, que a gente quer começar uma campanha do agasalho, né? Então, de repente, você não precisa pegar alguém e fazer uma grande campanha, mas só de você dar uma olhada no seu armário, de repente, você já tem alguma coisa pra doar. Tem muita gente precisando de ajuda e você pode ajudar, tá? Então, gente, que legal. Hoje é domingo, dia de descanso. Pense aí nessas questões externas que às vezes te influenciam. Olhe com compaixão para as pessoas para que talvez uma negatividade ou uma crítica delas não te atinja, porque não é pessoal, não é pro pessoal, né? E se de repente era para você, você já jogou a bola pro lado. E tudo bem. Então, assim, não seja reativo, né? Esse reativo sempre te incomoda, porque assim, alguém fala qualquer coisinha, você já acha que é para você, aí você fica ruminando aquilo, ou então vira uma briga, e não é o que a gente quer agora. Vamos se concentrar no nosso estudo, né?
Amanhã é segunda-feira e segunda-feira é sempre um dia especial, porque sempre a gente tem a sensação de recomeço. Então, se de repente nesses dias não deu tão certo o estudo, segunda-feira é mais um dia, tá bom? E a gente vai se encontrar amanhã. Então, gente, eu deixo um grande beijo. Eu tô com um problema na minha internet. Eu espero que essa live tenha acontecido, que vocês estejam me ouvindo. Mas ela vai baixar e eu vou colocar ela no YouTube, tá? Então, nós estamos no nosso dia 27 dias pro exame de ordem, tá? 27 dias pro exame de ordem. Para quem vai fazer, vamos que vamos, contagem regressiva, os dias passam muito rápido, lembrando que 27 é quase 25, 25 é quase 20, que é quase 2 semanas. Então, olha como o tempo passa rápido, vamos aproveitar esse tempo, sabe? E bom domingo para vocês. Um beijo grande, tchau, tchau.